Boa tarde, amadas e amados do Senhor, a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, nessa nossa tarde de sábado, em mais um bate-papo entre elas. Hoje está eu, a Gi, a Mari. A gente veio falar uma palavra com vocês, uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E fico muito feliz com a participação e a presença de todas, amém? A gente vai estar orando agora e depois vamos passar para um momento de louvor com a Mari. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, mais uma vez, falando um pouco, Senhor, da tua palavra, tentando, Senhor, passar para as outras pessoas aquilo que o Senhor coloca, Pai, nos nossos corações. Aquilo, Deus, que o Senhor ministra nas nossas vidas. Antes mesmo, Senhor, de a gente falar com outra pessoa, é porque o Senhor falou com a gente, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Nos ajuda, Senhor, nessa tarde, nos capacita, ó Deus. Que nada, Senhor, que for feito aqui seja a minha vontade, a vontade da Gi ou da Mari, mas que seja, Senhor, o teu Espírito Santo, ó Deus, agindo, Pai, através de nós. Usa, Senhor, a minha boca, usa, Senhor, a minha vida, usa, Senhor, a Gisele, Pai, usa, Senhor, a Mari, Pai, no louvor, que venha tocar, Pai, os nossos corações nessa tarde. Abençoa, Deus, cada uma que vai estar vendo essa live, Pai, agora, mais tarde. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmã. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo Filho está. Se o trovão e o mar serguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar serguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Que louvor maravilhoso, né? Que a gente possa mesmo, cada dia mais, poder estar ao lado do Senhor. Não tem lugar melhor para a gente estar. Que bênção. Amadas, nessa tarde a gente gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que a gente colocou como título: qual tipo de sal você está sendo aqui nessa terra, né? Então a gente quer ler com vocês dois versículos. O primeiro está em Mateus 5. Mateus 5,13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? E o outro versículo que eu gostaria de estar vendo com vocês está em Lucas 14, o 34 e o 35. Diz assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo o noturno. Lança-o fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Amadas, nesse finzinho aqui, Jesus fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça. A gente vê que sempre depois do ensinamento de Jesus, ele estava ali com os seus discípulos ensinando, depois de uma parábola, depois que ele estava ali pregando, né? Ele sempre dizia isso no final de uma frase: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, o que a gente vê com isso? O que a gente aprende? Que existe uma diferença muito grande entre o ouvir e o escutar. Escutar, a gente escuta o que a outra pessoa está te falando, você está num lugar onde tem muita gente, você está escutando,
A gente que é mãe, muitas vezes está ali naquela correria, o filho fala, você escuta, como dizia minha avó, escuta por um ouvido, solta por outro, e aquilo passa. O ouvir, não, o ouvir tem a diferença. Ouvir é praticar. Ouvir é colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Você ouve uma coisa, você adquire aquilo, você pega para você, você filtra aquilo que é bom, aquilo que não presta você lança fora, mas aquilo que é bom você retém. Isso é ouvir. E a palavra de Deus, ela nos ensina muito. E Jesus, ele nos mostra que a gente tem que ouvir aquilo que a gente aprende, aquilo que a palavra dele fala conosco e pôr em prática. Não adianta só eu vir aqui na igreja, participar dos cultos, ouvir. Deus fala tanto comigo, o Espírito Santo fala tanto comigo, mas eu não pratico aquilo que eu estou aprendendo. Eu não pratico aquilo que o meu pastor está me ensinando. Eu não pratico aquilo que o Espírito Santo, muitas vezes, durante uma palavra, fala comigo, fala no meu coração. Muitas vezes, numa mensagem, o Espírito Santo fala comigo de uma maneira, com a Gi de outra maneira, com você. E o que a gente tem que fazer? Pôr em prática aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Não reter só para a gente. E Jesus, ele deixa para a gente um exemplo muito bonito sobre isso, que é o sal, né? Ele usa o sal muito como exemplo para a nossa vida. Por quê? Vamos falar de alimento. Você está aí da sua casa, vai preparar um almoço. E se a gente coloca muito sal, a gente estraga aquela comida, ela não vai servir para mais nada. Porque o sal muito é ruim. E se você também não coloca o sal, quantas vezes a gente vai lá, faz um arroz, né, Gi? E esquece de colocar o sal no arroz. Eu também faço isso. Fica horrível, sem gosto. A gente pode colocar qualquer tempero de todas as espécies, mas se a gente não colocar o sal, a comida não tem sabor. O alimento não tem sabor. Então, o que Jesus nos mostra? Muito sal, ruim. Pouco sal, também ruim. O sal, ele é muito bom, desde que seja na medida certa. E na vida do cristão, não é diferente. É exatamente assim. A gente tem que ter uma medida. A gente não pode ser mais e nem menos. Tudo tem que ser na medida certa, né? Então, esse exemplo Jesus deixa pra gente. Eu vejo, amadas, estudando também essa palavra, antigamente, a importância que o sal tinha. Eu não tinha ideia de tanto que o sal era importante. Na palavra de Deus, a gente vê que o sal muitas vezes foi usado até como alianças, né? Alianças de sal, né? Eram firmadas com alianças. Antigamente, eu morei muito em sítio quando eu era pequena. E a minha avó, ela não tinha geladeira. E o que ela fazia? Às vezes meu avô matava um porco lá e ela salgava aquela carne e aquela carne ficava ali por muito tempo no sal. Porque o sal, ele conserva, né? O sal, ele preserva aquilo. E estudando a palavra, eu vi o quanto o sal é importante. E se nós, como diz aqui a palavra do Senhor, somos o sal da terra, imagina a importância que a gente tem para Deus, né, Gi? Com certeza. Porque a palavra de Deus diz, vós sois o sal da terra. E se o sal é importante, imagina eu e você. Então, o que a gente quer trazer para você nessa tarde, amada? A importância que é a gente ser sal na vida do outro. A gente está passando por um momento assim tão difícil, um momento tão complicado, vendo tantas pessoas se afastar de Deus, tantas pessoas se desviando do caminho do Senhor, pessoas que aprendeu muito, que ouviu, que escutou muito, que adquiriu muito aquilo que o Senhor falou com ela, mas tem enfraquecido. Ela está como um sal que se tornou insípido, ela perdeu o seu sabor. E o que eu vejo que a gente não pode permitir isso. Eu não posso permitir que eu perca o sabor da minha vida. E também não posso permitir que aquele meu irmão que está mais fraco na fé perca o sabor.
Eu não quero que esse irmão seja lançado fora, que ele seja pisado. Eu quero que esse irmão retorne o sabor, que ele torne a ser um sal bom. Porque o sal, ele, às vezes no saleiro lá está escrito sal, no saquinho ele vem escrito sal, mas se ele tiver se tornado insípido, pode usar ele, pode colocar à vontade, que não vai salgar nada. E se aquele irmão, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa da sua família muitas vezes está assim, e você está permitindo isso, a gente não pode, amada, a gente tem que estar junto, porque a gente se torna insípido no momento em que a gente não ajuda o outro, no momento em que a gente deixa a nossa vontade falar mais alto, no momento em que eu vejo um irmão passando uma dificuldade e eu não ergo a mão para ajudar. E como o pastor sempre diz, ninguém é tão humilde, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer para outra pessoa. A gente sempre tem. E não é só bens materiais, não. A gente sempre tem uma palavra que o Senhor nos coloca. Muitas vezes você está ali no médico, vai em algum lugar, tem uma pessoa ali do seu lado que você percebe que aquela pessoa não está bem. E quantas vezes a gente deixa de falar com aquela pessoa, de falar de Deus para aquela pessoa? Aquela pessoa perdeu o sabor, ela perdeu a razão de viver. E no momento em que você não fala de Deus para ela, não fala de Jesus para ela, você também está perdendo o seu sabor. Você está sem tempero. A gente não pode se negar a ajudar o outro. A gente não pode se negar a estender a mão quando uma pessoa está precisando. E a gente não pode, amados, de maneira nenhuma, julgar outra pessoa. Quem sou eu para julgar outra pessoa? Deus falou muito comigo essa semana. É por isso que eu digo que a palavra do Senhor fala sempre muito com a gente antes da gente falar com o outro. Porque no domingo eu tomei uma atitude muito feia. Eu não vou falar para vocês, mas foi uma atitude assim que depois o Espírito Santo me incomodou muito durante essa semana. E eu falei, quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para julgar e achar que o outro não está no nível de fazer aquilo? Que não está certo ele fazer aquilo? E por que eu estou? Se aquela outra pessoa comete erros, eu também cometo. Muitas vezes eu não cometo o mesmo erro que ela comete, mas eu cometo outros tipos de erros, tão graves quanto dela, ou talvez até mais. Então, o Senhor falou muito comigo essa semana. Como que você quer ser sal? Como que você quer dar sabor na vida de outra pessoa? Julgando, se achando melhor que outra pessoa? Não, não podemos. Esse não é o dever do cristão. O dever do cristão é estar sempre atento, é estender a mão. Se a gente vê que o irmão errou, que o irmão caiu, dá a mão, levanta ele. A gente já tem o mundo para julgar, né, gente? O mundo está aí para julgar. Por que eu também vou julgar o meu irmão? Né? Então, essa não é a nossa função. Essa não é a nossa prática. A gente deve ser o sal da terra. O sal, o que ele causa da outra pessoa? Sede. Se você coloca muito sal e uma pessoa come uma comida salgada naquele dia, a gente toma água o dia todo. Então, a gente deve mostrar para o outro que a gente é diferente, como um cristão. A gente deve causar sede nas outras pessoas. Sede desse Deus que a gente serve. A pessoa, ela tem que olhar para a sua vida e querer ter uma vida como a sua. E querer ter esse Deus que você tem. Quantas vezes a gente vê pessoas que você vai falar de Jesus para ela, ela fala assim, olha, eu até ia naquela igreja, ou até ia em outra igreja, mas se for para eu ir na igreja e ser como tal pessoa, eu prefiro não ir. Né? E tem outras pessoas que olham para a vida de muitos e falam, não, eu quero ir para aquele lugar, eu quero conhecer aquele Deus, porque eu quero ser como aquela pessoa. Então, a nossa vida, ela faz muito com que uma pessoa se converta ou com que uma pessoa se afaste realmente da presença de Deus. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Com que tipo de sal a gente está sendo? Que tipo de cristão eu estou sendo? Eu estou seguindo os passos de Jesus? Eu realmente estou sendo como Cristo
Cristo aqui na Terra, nunca, amadas, nunca, nunca, muito longe a gente vai ser parecido com Jesus, porque Jesus era perfeito. Mas a gente está aqui para aprender, para cada dia mais a gente poder parecer mais com Ele. Cada dia mais a gente poder seguir aquilo que Ele nos ensinou. A gente colocar em prática aquilo que a palavra dele nos fala todos os dias. E toda vez que a gente lê a palavra do Senhor, ela fala com a gente. Toda vez. Então, que a gente pratique isso que a palavra do Senhor tem falado para a gente, né, Gi? Amém. Comenta um pouco, Gi. Sim, é verdade. Como a Fernanda leu aí em Mateus, né, Jesus não diz assim, vocês poderão ser sal, vocês irão um dia ser sal. Não, ele diz que nós somos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós passamos a ter uma vida com Jesus, nós somos sal. Nós somos sal. Jesus escreve isso, ele afirma isso nesse versículo, né? E ser sal significa o quê? A gente ter uma vida não perfeita, porque perfeita nós não somos mesmo, mas uma vida que glorifique o nome do Senhor, com as nossas atitudes, né? Como nós dissemos, perfeitos nós não somos, mas nós temos que buscar a ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida e tentar seguir o máximo que a gente conseguir. Perfeito é como a Fernanda disse, só Jesus, né? Mas nós estamos aqui para tentar se aproximar um pouquinho daquilo que Jesus espera de nós, né? E como a Fernanda disse, o sal na comida faz toda a diferença. E faz mesmo, com certeza. E nós, cristãos, fomos chamados para fazer a diferença também na sociedade, no lugar onde nós vivemos. Seja na escola, no trabalho, na rua onde nós moramos, na igreja. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não nascemos perfeitos, né? Tem pessoas que nascem dentro da igreja, já conhecendo a verdade, conhecendo tudo, mas em muitos casos a pessoa se converte, aceita Jesus, nasce de novo já com uma certa idade. Assim como o sal, eu vejo assim, o sal ele é retirado da água do mar. Então, a gente vai lá, retira a água do mar, eu imagino assim, nunca fui, mas eu imagino assim, que a água do mar é depositada ali nos tanques para evaporar. A hora que a água evapora, o que sobra? O sal, né? Quando a gente vai para a praia, a gente vê isso. A gente entra na praia, o biquíni, a hora que seca, não fica tudo branquinho de sal, né? Tudo branquinho de sal, não é? E assim, eu imagino que o sal ele vai ser retirado do mar dessa forma, né? Eu não sou especialista no assunto, mas eu imagino que seja assim. Então sobrou aquele sal. Só que a gente vê que aquele sal que foi tirado daquela água vai vir sujo, cheio de impurezas, né? Assim, eu li também esses dias que existe tipos de sal, né? Existe sal que nem é salgado. É um sal que não presta para nada. Existe um sal que é venenoso, né? Ele vem assim na água do mar também, mas ele é numa quantidade muito pequena. E depois que esse sal que é retirado do mar, ele é bem lavado, ele vai para uma refinaria, ele vai ser tratado, ele vai ser limpo, né? Esse sal que é venenoso, ele não chega a fazer mal para a nossa saúde, mas ele está ali. Ele está misturado em pequena quantidade no meio desse sal que chega na nossa casa, né? Então, esse sal que chega na nossa casa já está limpinho, refinado, branquinho. Você vê que a gente vai no supermercado, a gente procura comprar o sal o quê? Que é o mais fininho, mais branquinho, né? O melhor. É o melhor. Então, na nossa vida é assim também. Jesus vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos lavando, vai nos tratando, até a gente chegar num ponto assim, não de perfeição, como a gente diz, mas num ponto que a gente consegue separar o sal venenoso do sal bom, né? Então, Jesus nos chamou realmente para fazer toda a diferença na sociedade. Eu até comentei com a Fernanda essa semana que foi uma coisa assim muito especial, né? Que ela me falou a respeito da gente estar vindo aqui hoje na quinta-feira.
E na quarta-feira eu passei muito mal por conta de um problema de pressão alta. Nunca tinha tido pressão alta na minha vida, minha pressão sempre foi baixa. E na quarta-feira, gente, passei muito mal, tudo, fui pro médico e a primeira coisa que o médico disse é assim: tem exagerado no sal? Tá comendo muito sal? E eu gosto realmente da comida bem temperada, bem saborosa. Então o médico falou assim, ó, se você está usando uma quantia X de sal, você vai tentar diminuir essa quantia 70%. Falei assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Comer comida sem sal? Não vou conseguir. É horrível. A comida sem sal, eu falei, para mim, não sei o que vai ser de mim, porque como que eu vou conseguir fazer comida sem sal, gente, e comer essa comida sem sal? Mas, por outro lado, eu pude entender que o sal, ele é bom desde que usado na quantia certa. É aquilo que você falou. Tem que haver um equilíbrio. Se a comida for sem sal, vai se tornar uma comida insossa, sem sabor. Agora, se for salgada demais, além de me prejudicar na saúde, né? Se for salgada ao extremo, eu não vou conseguir nem comer. Eu não vou conseguir nem comer. Então, a vida do cristão tem que ser assim, um equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. É isso que a Fernanda falou. Né? A gente também, né, a gente tem que saber separar aquele cristão que é o sal bom e aquele cristão que também tem um pouquinho do sal ruim. Porque muitas vezes a gente se permite a se tornar um sal ruim. Porque a gente deixa tanto de fazer as coisas, a gente começa tanto a olhar para o homem, começa tanto assim ver o erro do outro. Quantas vezes a pessoa está ali para assistir um culto e ao invés dela estar prestando atenção na palavra, prestando atenção naquilo que está sendo ministrado, ela está prestando atenção no outro. Porque o outro está com uma roupa que não é uma roupa de vir na igreja. Aquela irmã está se vestindo de tal maneira que não é correta. Aquele irmão, eu vi ele fazendo isso tal dia, como ele pode estar aqui na igreja? Como que muitos pastores são falados por aí? Muitos pastores pode estar pregando se a vida dele não é correta com Deus? Como que tal pessoa pode estar ministrando louvor? E com isso, a gente vai se tornando esse sal venenoso, né? Esse sal que não está servindo para mais nada. Um sal que o Senhor Jesus quer separar. Porque a gente está aqui escolhido para ser limpo a cada dia. O Senhor, ele quer nos limpar a cada dia. Hoje eu tenho que ser muito melhor do que eu fui ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Porque é um tratar, é um crescer com o Senhor. Mas para isso a gente tem que se permitir ser tratado. E muitas vezes a gente não se permite isso. A gente prefere julgar, cobrar, olhar para o outro, criticar o que o outro não faz, porque eu faço, o outro não faz. Exatamente. Mas se você está fazendo e olhando para o que o outro não faz, o que você está fazendo também não está tendo importância nenhuma para o Senhor. Né? Então, o sal, a gente tendo o sal da terra, esse é o nosso dever como cristão. Dar sabor na vida das outras pessoas. Quantas vezes a gente está ali numa rodinha, né? Tem uma roda de pessoas conversando, e você chega e vê que aquelas pessoas mudou de assunto. Mas não é porque elas estão desfazendo de você. É porque aquele assunto que elas estavam falando naquele momento, ela sabe que não pertence a você. Por quê? Porque você tem uma diferença. Você faz uma diferença. Muitas vezes está ali contando piadas e você chega, a pessoa muda. Eu vejo muito isso até na minha família. Porque eles têm uma atitude quando a gente não está perto. E quando tem alguma coisa que a gente está perto, as atitudes deles são diferentes. Muitas vezes eles falam, a Fer não gosta disso. Vamos começar falando essas coisas porque a Fer não gosta. Então não é porque eles estão me criticando. Eu vejo isso como um lado bom. Porque o Senhor tem separado a gente. A gente tem feito diferença na vida de outras pessoas. A Bia mesmo, esses dias me falou que aconteceu uma coisa e a pessoa, desculpa, Bia, quando viu ela. Por quê? Puxa vida, vê que a pessoa tem um ar diferente. E é assim que a gente tem que ser como cristão. E estudando a palavra do Senhor também, eu vi como que a gente perde o nosso sabor. Como que a gente vai deixando de ser sal a cada dia. A gente perde o nosso sabor quando a gente não ajuda quem precisa, quando a gente, como eu
falei. Quando não damos a mão para o outro. Quando não amamos o nosso próximo. Quando eu coloco o meu desejo e a minha vontade acima de tudo. Hoje tá frio, chovendo, a gente gostaria de estar deitado na cama assistindo Netflix, comendo pipoca, né, Gi? É o desejo do nosso coração, mas a gente está aqui porque o Senhor nos chamou. E que alegria é estar aqui. É muito melhor do que estar lá fazendo o desejo da carne, né? Quando eu deixo de fazer essas coisas, eu perco o sabor, né? E aí eu me torno esse sal insípido, que não serve para mais nada. E o Senhor Jesus fala, lança fora. Você quer, amada, que o Senhor olhe para você e falar que aquela pessoa não serve para mais nada, nem para o adubo da terra? Como eu, como filha do Senhor Jesus, posso permitir chegar a tal ponto na minha vida? Não. Por isso, amadas, a gente tem que estar buscando a presença do Senhor a cada dia. Vamos nos policiar mais. Vamos deixar de olhar os defeitos da outra pessoa. Vamos, assim, nos colocar mais no lugar do outro. Muitas vezes, ver o porquê o outro está tomando aquela atitude, né? A gente se colocando no lugar, a gente consegue entender melhor aquela pessoa, saber o porquê ela está agindo daquela maneira. Como eu disse, Deus fala muito com a gente quando a gente faz coisa errada. Basta a gente prestar atenção no que o Espírito Santo está fazendo. Porque se eu tomo uma atitude errada e eu sinto que estou errado, falo, não, estou certo. Deixa pra lá, eu estou certa, eu estou com a razão. Não. A partir do momento, como eu disse para vocês, que essa semana o Espírito Santo foi me mostrando que eu errei, eu fui me humilhando na presença do Senhor. Eu fui vendo que eu realmente estava errada. A gente tem que aceitar os nossos erros, né? A gente tem que admitir que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você que está assistindo não é perfeita. Todos erram. Mas a gente tem que dar muito valor àquele que erra, mas que ele quer acertar, né? Que ele dá um passo errado hoje, mas tentando ser melhor amanhã. Ele não quer permanecer no erro. Como a pastora muitas vezes falou, a gente erra todos os dias mesmo. Agora, permanecer no erro, e se a gente está vendo que aquela pessoa está permanecendo no erro, é ela e Deus, né, gente? Quem somos nós para estar julgando? Quem somos nós para estar falando? Então, amados, que a gente possa pôr isso no nosso coração. Senhor, que tipo de sal eu estou sendo aqui na terra? Porque se o Senhor afirmou que eu sou o sal, eu quero ser sal que traga sabor. Eu quero ser aquele sal que vai levar para as pessoas uma palavra que vai mudar a vida dela. E quando uma pessoa estiver passando por um sofrimento, e eu puder falar com ela, eu possa ajudar, não julgar. Que ela possa sentir através da minha vida que esse sabor está vindo direto do céu. Que é um sabor que vem direto do Senhor Jesus. Porque a vida com o Senhor Jesus, ela é diferente. Ela é como aquela comida bem temperada, que você come e você sempre quer mais. É isso que a gente tem que mostrar para outra pessoa. O quanto é bom ser cristão, o quanto é bom servir a Deus. Que as pessoas possam ter sede de vir buscar dessa fonte que é de água viva, essa fonte que jorra essa água, né? Que traz bênçãos para nós, que muda vidas. Não muda vidas para riqueza, não, amados. Porque muita gente vem para buscar bens materiais. E o que o Senhor Jesus nos oferece é uma vida eterna. Uma vida abençoada com Ele. Dificuldades a gente vai ter todos os dias. Né? Mas desde que a gente tem o Senhor Jesus do nosso lado, que a gente sabe que Ele está ali, a gente consegue passar pelas lutas assim de uma maneira tão tranquila. E depois a gente mesmo olha e fala, meu Deus, como eu passei por isso, olhando para trás, como eu consegui vencer isso. E aí a gente sente que é porque a gente tinha o Senhor Jesus do nosso lado, porque Deus estava conosco, nos ajudando, nos apoiando. Então, amados, nesse momento principalmente difícil que a gente está passando, essa semana eu recebi tanta mensagem, mas tanta mensagem de pessoas preocupadas. Ah, porque vai parar tudo de novo? Ah, porque vai fechar tudo de novo? Porque eu tenho loja, como eu vou fazer? Eu não vou conseguir pagar meus funcionários. Outras pessoas desesperadas com medo de perder o emprego.
Outras pessoas com medo desses gafanhotos, né? Dessas nuvens de gafanhoto que estavam para entrar no Brasil. Então, às vezes, a gente fica assim tão preocupado com o que está para acontecer e deixa de viver o hoje. Tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que ia acontecer, né? Mas que a gente esteja preparado. Que a gente esteja preparado para enfrentar tudo isso. Que a gente esteja ciente de que o nosso Deus está cuidando de tudo. De que o nosso Deus está à frente de tudo. Que Ele não me abandona, que Ele não abandona a ti, que Ele não abandona você. E que a gente possa passar isso para as outras pessoas que não conhecem. Que a gente possa levar, amadas, um pouquinho de sabor para a vida dessas pessoas que estão entrando até em depressão e precisa muito de uma palavra amiga nesse momento. Pessoas que muitas vezes têm até o desejo de tirar a vida, porque eu ouvi isso essa semana. Pessoas que estão pensando em desistir. E qual o nosso dever como cristãos? Pôr em prática aquilo que o Senhor deixou para a gente, aquilo que o Senhor falou para a gente, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, amada, não guarda para você aquilo que você aprendeu. Eu não sei nada mesmo. Mas o pouquinho que eu sei, eu quero passar para outra pessoa. Eu quero mostrar para outra pessoa que não está acabado, que não chegou ao fim, que ela tem muito pela frente. Basta ela crer, ela acreditar, ela ter fé. O caminhar com Jesus não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas é uma coisa tão prazerosa, que o prazer é muito maior do que as dificuldades. Muitas vezes a gente é julgado, a gente enfrenta muito preconceito, mas no final das contas a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa. E sempre quando aquela pessoa que muitas vezes te julgou precisa de uma palavra, é atrás de você que ela vem. É você que ela vai procurar, né? Eu gosto tanto quando a pessoa me procura e fala: Fer, está acontecendo isso, ora comigo, me ajuda. Minha vizinha, nossa, a gente é muito amiga e ela é muito católica. Mas toda vez que os filhos ou eles ali estão passando por uma dificuldade, ela vai ali em casa. Ela fala: Fer, coloca minha filha em sua oração. Fer, ora para isso, vamos orar junto. Quer dizer, ela acredita na fé da gente. Ela tem a fé dela, eu tenho a minha. Mas a hora que acontece um problema, a gente se junta. Por quê? No fim, ela sabe que existe somente um Deus. Né? E é o Deus que tudo pode e tudo fortalece. Então, amados, que você possa se policiar cada dia. Que você possa olhar para você e ver que tipo de sal você está sendo. E eliminar, como a gente falou aqui, como o mar elimina aquele sal venenoso a cada dia. E sempre o sal puro é o que prevalece. Que isso possa acontecer na nossa vida a cada dia. Que a gente possa todos os dias eliminar. Não, isso não presta. Isso eu quero jogar fora. E que somente o lado bom, o lado que traz o sabor, possa fluir em nós, possa surgir em nós cada dia mais. Amém? Você tem alguma coisa para comentar, gente? Assim, acrescentando aí o que você falou, né, Fer? O sal, quando ele perde o sabor, que ele se torna insípido, ele não serve nem para adubo mais, né? Além de não servir para adubo, o que a gente vê? Se eu jogar uma quantidade muito grande de sal na terra, aquela terra vai se tornar fértil. O sal vai exterminar com tudo o que ela tem de bom. Então, o sal ruim é para isso que serve, para exterminar com o que tem de bom. É por isso que a gente tem que ser um sal saboroso, um sal que salgue na medida certa, né? A gente tem que ser um sal saboroso. Eu me converti aos 29, 30 anos de idade. Então, não tem comparação. O sabor que a vida tem antes e depois de Jesus, né? Agora, depois que a gente se converte, que a gente conhece, que a gente tem experiências com Jesus, agora a gente vê. Por que Jesus nos comparou ao sal? Não é? Porque o sabor é outro. Na época de Jesus, o sal era uma coisa muito valiosa. Era uma coisa muito valiosa. Tanto é que até hoje, com um pouquinho de sal, você consegue temperar uma boa panela de comida. Não precisa de 1 quilo de sal para temperar uma panela de comida. Então, como tudo aquilo que é valioso, um pouquinho basta.
Agora, hoje, a gente vai no supermercado e a gente compra o sal muito barato. Muito barato. Muito barato. E por que você acha que hoje o sal é tão barato? Para tentarem dizer que o sal é uma coisa que não tem valor. Estão querendo tirar o nosso valor, Fer. Estão querendo tirar. Mas isso não vai acontecer. Porque para Deus nós continuamos sendo muito valiosos. Né? Eu gostaria de compartilhar um versículo também, que está lá em Levítico 2, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Aí você vê a importância que o sal tem para Deus. Né? As ofertas antigamente era o quê? O sacrifício. O sacrifício, representava o sacrifício. Então, a oferta, para ela se tornar melhor, para se tornar uma coisa mais preciosa, que antigamente ofertava-se o quê? Animais, carne, cordeiro, ela tinha que ser temperada com sal. A oferta que era temperada com sal, para Deus, tinha um valor tremendo. Se tornava uma coisa muito valiosa, né? Então, o sal, na época, lá no início, né, era uma coisa muito valiosa. Então, não foi à toa que Deus disse que nós seríamos o sal. Hoje, o que é valioso? Sei lá, o ouro, talvez, mas para Deus, naquela época, o sal era uma coisa valiosa. Eu creio que Jesus nos disse que nós seríamos o sal, que nós somos o sal por conta disso. Porque o sal é realmente uma coisa valiosa e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, no começo você disse que o sal, além de dar o sabor na comida, o sal antigamente era usado para quê? Para conservar. Para conservar. Né? Então, antigamente não tinha geladeira. Então, para conservar a carne, fazia o quê? Colocava sal. Como que colocava o sal? Por quê? O sal, e o que o sal faz? Ele desidrata. Ele tira toda a água da carne, né, usando a carne como exemplo, e se não tem água no ambiente, não vai juntar bactéria, porque não existe vida sem água. Não é assim? Não é isso que a gente aprende? Não existe vida sem água. Então, as bactérias, aquilo que é de ruim, o que tem de ruim lá fora, não vai conseguir entrar na carne para estragar a carne. E com a gente é a mesma coisa. A partir do momento que nós estamos cobertas pelo sal, o que tem de ruim lá fora, no mundo lá fora, não vai conseguir nos atingir. Porque hoje, se a gente for falar de uma forma assim bem simples, o mundo está estragado. Sim. Contaminado pelo pecado, por coisas ruins, né? Que não nos cabe ficar julgando aqui, né? Pela corrupção, pelo pecado, por tantas coisas. Né? O mundo realmente está estragado. Então, qual que é a nossa função aqui como sal? Ajudar a conservar. Um pouquinho que ainda resta, ajudar a conservar. Porque no meio de tanta coisa ruim, a gente consegue tirar ainda muita coisa boa. Muita coisa boa, né? Existem muitos justos ainda, né? Tem muito trigo ainda no meio do joio, né? Tem muita coisa boa. Então, qual que é a nossa função aqui como sal? Ajudar a conservar. Então, a igreja, os cristãos fazem toda a diferença na sociedade. Tem que fazer, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Então, voltando para o assunto do sal, nós como sal na sociedade, ajudamos a fazer o quê? A conservar, para que não acabe estragando tudo. Né? Então, ainda existe muita coisa boa, Fer. Existe, sabe, muita gente com um coração muito bom. Existe muita coisa boa para a gente viver. Então, não vamos deixar nos abater pelos problemas, pelas coisas ruins que estão lá fora. Vamos lembrar que nós estamos cobertos pelo sal. Sim. E que as bactérias não vão nos atingir. Não vão aqui nos estragar. Né? Se a gente deixar a gente se estragar, ao invés de a gente ajudar lá, a gente preservar, a bactéria de lá é que vai estar entrando e estragando a gente. Com certeza, né? sim. Então, sim. a gente tem que fazer o nosso papel. Sim, sim. Assim, e como você disse, as outras pessoas olham para a nossa vida
Muitas vezes para nos julgar. Sim. Mas muitas vezes também para nos ter como exemplo. Principalmente as crianças, eu vejo. Né? Eu vejo assim, as crianças, que nem você que tem a filha, quando sua menina era pequenininha, muitas vezes ela fazia as coisas para te imitar. Não fazia? Sempre. Né? Eu não tenho filha menina, mulher, né? Mas é comum a gente ver a menina vestir um sapato de salto da mãe, querer usar a maquiagem do jeito da mãe. Na igreja mesmo, às vezes as meninas chegam, ai, seu cabelo, ai, como não sei o quê, como você tá bonita hoje, ai, eu queria um sapato igual o seu. Então, as crianças, principalmente, olham pra gente com a inocência da criança e veem aquilo que a gente tem de bom só, aquilo que a gente tem de bom. Então, assim, realmente a gente tem que servir como exemplo e tomar cuidado, porque a gente pode servir como um exemplo positivo, bom, como um exemplo negativo também. Eu vejo assim, sabe, muitas vezes até aquele que olha para nossa vida para julgar, a partir do momento que você está levando uma vida ali com o Senhor, uma vida reta, mesmo ele olhando para te julgar, ele vai ver algo bom. Com certeza. Que vai mudar a vida dele sim, também. Sim. Né? Acaba sendo um espelho para ele. Então, sim. a gente tem que ficar atento mesmo, né? Tem tomar cuidado com tudo que a gente faz. Sempre tem uma pessoa nos olhando. Sempre. Sempre tem uma pessoa nos olhando. E assim, é comum quando a gente se converte, Fer, não sei se com você foi assim, mas no começo, né, da conversão, que a gente começa a experimentar tanta coisa boa, é comum a gente querer ficar falando de Jesus para as pessoas. E às vezes a gente vai falar para uma pessoa de Jesus que no momento que ela está vivendo ali, ela quer ouvir qualquer coisa, menos isso. Né? Então é o que as pessoas falam. Nossa, mas a Gi, depois que virou crente, ficou uma chata que ninguém aguenta mais. Ela só fala de igreja, ela só fala de Jesus. Porque quando a gente está ali naquele primeiro amor, a gente quer impor para aquela pessoa, né? Que ela tem que viver aquilo. Aquilo que a gente está vivendo é tão bom que a gente quer que o outro viva também. Mas não é assim. É por isso que no começo foi dito que a gente tem que viver num equilíbrio. Tem a hora certa para tudo, tem a hora de falar e tem a hora de calar. Né? Então a gente não pode ser aquele crente chato, aquela crente chata, né? Que vai ficar importunando as pessoas. E não querer que o outro ache certo aquilo que eu acho que é certo. Com certeza. Né? Ele não está vivendo aquele primeiro amor que eu estou vivendo. Ele não está vivendo aquilo que eu estou vivendo, né? Então não tem como enfiar na cabeça daquela pessoa. Você vê que Jesus pregava através de parábolas, porque era uma forma branda de falar, de dar uns puxãozinhos de orelha. Porque se ele fosse falar, ser muito duro, assim, seguisse uma linha muito dura, quem ia querer ficar perto de Jesus? Ninguém ia querer ficar. Por que as pessoas adoravam ficar? As crianças, principalmente. Porque Jesus era uma pessoa agradável, sabia o jeito de falar. Sim, sabia o jeito de falar. Até meditando na palavra aqui também, eu vou ler em Colossenses 4, versículo 6, que diz assim, ó. E que nesta matéria... Não foi errado, né? Foi Colossenses 4, 6. 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então, quando a gente for falar alguma coisa, mesmo que for para puxar a orelha, viu, Fer? Tem que ser na medida. Tem que ser na medida. Saber falar para a gente não magoar a pessoa, né? Então, ó, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É por isso que quando Jesus ia falar, ele falava assim, com aquela calma, com aquela sabedoria, porque se ele chegasse, falasse a verdade, às vezes aquilo que ele tinha até vontade, às vezes, de falar, né, a pessoa ia se afastar dele. Ao invés de ele trazer a pessoa para perto, a pessoa ia se afastar. Eu vejo essa sabedoria muito aqui nos nossos pastores também. Porque às vezes acontece tanta coisa, a gente fala, nossa, por que eles não tomam uma atitude assim? Mas não pode. Se eles forem falar, né, puxar a orelha, não souber a medida certa, vai espantar todo mundo. Não é assim, é com amor. É como o pastor diz, até para puxar a orelha tem que ser com amor, tem que ser com sabedoria. Como diz a palavra, muito sal, ruim. Pouco sal, também ruim. O sal tem que ser na medida certa. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, como cristão,
proporção tem que ser na medida certa. Tem que ter o equilíbrio. A nossa vida é uma vida de equilíbrio, né? Então, é que a gente possa saber medir tudo que a gente for fazer. E que a gente não se permita, amadas, a nos perder pelo caminho. Que a gente não nos permita a perder esse sabor tão especial que o Senhor nos deu. Que a gente possa mesmo continuar sendo sal nessa terra. Que a gente possa fazer diferença na vida de outras pessoas. E que outras pessoas também possam se sentir como o sal da terra. Que elas possam levar sabor para outras vidas. Amém? É isso que a gente queria deixar. Sim, eu falo assim, antigamente, antes de eu conhecer a Jesus, eu era uma pessoa assim muito, para falar a verdade, ignorante, sabe? Eu era explosiva, eu me revoltava com as coisas. Verdade, não parece, Não parece, mas você vê o que Jesus faz na vida da gente. Então, no decorrer desses anos, eu me deparo com certas situações que eu falo assim, Senhor, se fosse há alguns anos atrás, o que será que eu ia fazer, hein? Né? Mas aí eu vejo que o que Jesus fez na minha vida, eu consigo tirar de letra qualquer situação. Qualquer situação. Né? Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente acha que a gente é feliz. Mas não é. A gente acha que o mundo nos traz felicidade, mas não faz. Depois que a gente conhece o verdadeiro caminho, a gente sabe o que é ser feliz de verdade. Porque é comer uma boa comida. Né? No tempero certo, o ideal. Certo. Né? Porque eu falo, tem muita gente lá fora no mundo que vai comer num restaurante que tem aqueles ingredientes caros. Sim. Né, Fer? Mas a comida não tem sabor. A comida boa é aquela comida simples, né? Simples. Que vem do céu. Eu falo que é aquela comida que vem do céu. Muitas vezes é aquele arroz com feijão e, como diz o meu marido, com ovo frito. Sim. Né? Bem temperada, saborosa. E aí a gente fala, Fer, mas o que você colocou nesse arroz? Ah, pôs um alho, uma cebola, um pouquinho de sal e muito amor acima de tudo, né? Muito amor acima de tudo. Então é isso daí mesmo. É mais ou menos que a gente tem que ser como cristão. Amém, amadas? Amém. Que você possa olhar para você, olhar para a palavra de Deus, não deixar de praticar aquilo que você tem ouvido. Amém? Escutar, você escuta muita coisa, mas ouvir, a gente tem que pôr em prática. Então, coloque em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado com você, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. E nunca se esqueça que você é importante para Deus. Amém. Nunca se esqueça que você é a menina dos olhos do Senhor e que você é o sal dessa terra. Sim. E que aonde você for, você vai fazer diferença. Por quê? Porque você tem a luz de Jesus em você. Sim. Nós somos a sal da terra, nós somos a luz do mundo. Em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente colocar os nossos pés, o Senhor está conosco. Então a gente tem que sim fazer a diferença. Tem que sim haver uma mudança no lugar que você chega. Porque é a presença do Senhor Jesus que chega com você. Amém? Deus abençoe você por ter ficado com a gente nessa tarde. A gente vai estar orando agora para encerrar esse encontro. Amém? Sim, lembrando que amanhã nós temos os cultos normal, né? Às 8 da manhã, às 6 da tarde, às 7h30 da noite, e a escola bíblica às 9h30. Né? Presencial amanhã, tá bom, amados? Então, a partir da semana que vem, Deus sabe todas as coisas. Sim, aguardamos vocês aqui para cultuarmos ao Senhor, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma tarde, falando, Senhor, da Tua palavra, te adorando, Pai, em nome de Jesus, nos leve em segurança para casa, e que cada irmã, cada irmão que ouviu, Senhor, um pouquinho do que lhe foi falado aqui, Senhor, que seja, Senhor, assim, plantado no coração de cada um, Senhor, uma sementinha, para que as pessoas possam estar ali pensando, refletindo, Senhor, na palavra, Senhor, em nome de Jesus, e vendo, Pai, o quanto é importante vivermos, Pai, na Tua presença, Senhor. O quanto é importante sermos o sal, Senhor, para fazermos a diferença, para falarmos, Pai, da Tua palavra, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, nos orienta, nos capacita, Senhor, cada dia mais, Pai, para Te servir, Senhor, para nos colocarmos, Senhor, à disposição
realização, Pai, da tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um de nós, ó Deus, coloca paz em nosso coração, tranquilidade, Pai, e a certeza, Pai, de que o Senhor está cuidando, Pai, de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, Pai, te bendizemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde a todas, um bom fim de semana e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Tchau.